Olá, enfermeira. Antes de começarmos, pensa aqui comigo. Talvez você tenha chegado aqui porque ouviu falar da auditoria dentro da enfermagem, mas pensou, por onde começar? Talvez seja curiosidade, ou talvez seja um desejo aí secretinho de você sair do plantão e começar a atuar em algo maior, mais estratégico. Hoje, você não precisa saber de tudo, não agora. Só precisa saber dar o primeiro passo. E esse é o primeiro passo que você pode melhor fazer neste momento. Eu vou compartilhar com você um mapa mental que eu fiz, que vai trazer grandes reflexões para você sobre a área da auditoria. Auditoria em saúde, eu chamei aqui o guia completo para você começar. Você pesquisou no Google o que faz um auditor, quanto ele ganha, e possivelmente ele te direcionou para esse vídeo. Eu sei porque eu já fui essa pessoa. Quando eu entrei na auditoria, eu acreditei que precisava de 10 anos de experiência ou de 3 pós-graduações. Mas a verdade é que isso não é necessário dessa forma. Não agora. Você vai entender aqui nessa aula o que é auditoria na saúde, fundamento e conceito descomplicado, o que faz um auditor, a rotina real do dia a dia, aquela verdadeira prática. Qual a remuneração, faixas salariais reais que existem no mercado? Quem pode atuar? Os requisitos, as competências necessárias, as habilidades, como começar, aqui um passo a passo real e prático. Então, no fim dessa aula, você vai sair daqui com um mapa, sem fórmula mágica, só o caminho real. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você. Por que que eu, Sheila, estou falando sobre esse assunto? Eu sou Sheila Almeida, sou enfermeira auditora com mais de 25 anos de experiência no mercado. Há mais de 7 anos eu venho mentorando enfermeiras que desejam ingressar, evoluir e se destacar na auditoria, ou um desses. E ao longo dessa trajetória, eu já ajudei centenas de profissionais a conquistarem espaço, segurança para atuar de forma prática, seja na auditoria de contas, na auditoria concorrente ou na regulação. Hoje, meu foco é justamente compartilhar toda essa bagagem que eu trago desses 25 anos na área da saúde com você, mostrando qual o caminho mais seguro, mais rápido e prático para você entrar e evoluir, crescer dentro da auditoria. O que é auditoria? Descomplicando aqui o conceito. A auditoria é comparar o que foi feito com o que deveria ter sido feito. É uma área da enfermagem onde você atua na validação técnico, assistencial e financeira daquilo que foi realizado com o paciente, de todo o cuidado que foi prestado, de todo o tratamento que foi feito com esse paciente. Ela existe para garantir 3 pilares fundamentais. E aqui eu trago para você. O primeiro deles, e o mais importante, qualidade da assistência. Garantir que o cuidado prestado siga os padrões técnicos e os protocolos que são previamente estabelecidos em qualquer unidade de saúde. Segurança do paciente, que aqui didaticamente a gente deixa separado, mas ele anda junto com a qualidade da assistência, e por isso eu trouxe como mais importante. Assegurar que todos os procedimentos protejam e beneficiem o paciente. E um custo justo, que é o verificar se aqueles valores cobrados são adequados e são justificados. E por que o custo entra aqui, Sheila, como essa mola mestra aí da auditoria?
Porque é necessário fazer essa engrenagem rodar e continuar rodando. Aquele setor, aquele sistema, aquela instituição de saúde que faz tudo muito bem feito, mas não tem um custo adequado, ela não consegue reinvestir na saúde, fazendo com que a qualidade e a segurança do paciente continuem sendo ofertadas a esse paciente. Por isso, o custo é esse item tão importante. E a gente precisa entender isso. Aqui eu já trago um comentário e um exercício prático. Se um paciente fica 5 dias internados, você verifica, era necessário ele ficar internado? Era necessário ficar os 5 dias internado? O prontuário dele sustenta tudo isso que nós imaginamos como necessário ser internado e necessário ficar 5 dias? As taxas todas que foram aplicadas fazem sentido? Tem material? Tem procedimento com justificativa? Sem justificativa? Esses são alguns dos exemplos de exercício que o auditor deva se perguntar. Aqui eu quero trazer para você uma reflexão de por que a gente faz esse tipo de pensamento com esse exercício prático. E eu quero trazer para você aqui os 3 principais tipos clássicos de auditoria, que é exatamente onde você mais vai atuar. Primeiro deles, eu trago como 3 tipos principais de auditoria, porque você não precisa dominar tudo agora. Você precisa entender como cada uma delas funciona. A auditoria prospectiva, a gente também pode chamar de proativa, de prévia, de preventiva, e ela também pode ser traduzida em um setor que a gente chama de regulação. Essa auditoria prospectiva, ela acontece antes mesmo do paciente internar. Você vai avaliar o pedido que foi feito para esse paciente, qual a indicação que esse paciente tem de internação, tem cobertura para essa internação? Então, por exemplo, você, quando atua dentro dessa auditoria, você pode liberar ou ajustar algum pedido de procedimento. Um médico solicitou um procedimento dizendo que o paciente precisava fazer uma cirurgia, uma abordagem, e você, como profissional técnico, é competente para avaliar se isso precisa de algum ajuste ou se pode ser liberado exatamente assim como foi solicitado pelo médico. Bom, o segundo tipo de auditoria que eu trago aqui para você conhecer, é a auditoria concorrente. Ela também pode ser chamada de auditoria assistencial, auditoria do cuidado ou visita de paciente. E aqui eu quero deixar bem claro que a gente traz essas nomenclaturas porque a gente tem um Brasil que cabe vários Brasis dentro. Então, a gente entende que cada região vai chamar esse tipo de auditoria de um nome diferenciado. Essa auditoria concorrente, eu chamo ela da queridinha do momento. Ela acontece enquanto o paciente está internado, durante a internação desse paciente. Então, você vai acompanhar a evolução, você vai identificar se há riscos, se há faltas, se a gente pode evitar desperdícios. E é essa auditoria que mais impacta o paciente e que também dá maior previsibilidade para as operadoras de saúde. Aqui nós estamos concentrados em falar da auditoria no serviço de saúde suplementar, não no serviço público. A auditoria retrospectiva é esse terceiro tipo, que é também chamada de auditoria de contas, auditoria de prontuário. E essa auditoria ela é feita após a alta do paciente.
Você confere tudo que foi cobrado. É aqui que mora a grande parte do terror dos auditores, que são as glosas. E também onde muitos iniciantes costumam travar. Mas eu aqui deixo claro para vocês: todos os três tipos de auditoria são potenciais locais, né? Atividades que você, como enfermeiro, pode aprender e atuar. Muita gente acha que você precisa escolher um tipo de auditoria para você se dedicar. Obviamente, quando você estiver estudando, você vai ter que estudar um de cada vez. Mas não é preciso que você seja aquele auditor apenas de um único local dessa auditoria. Você pode diversificar seu portfólio, aqui portfólio leia-se como todas as suas atividades dentro da enfermagem. Você pode ser uma auditora com expertise nas três áreas ou dedicada a uma delas, conhecendo as outras. Você vai aprender fazendo. Essa é a melhor forma de aprendizado, com método, com passo a passo. O que trava a maioria dos profissionais não é a auditoria, como muitos pensam que a auditoria é um local dificultado, é difícil de aprender. Então, o que realmente nos trava é a falta de prática. Aqui eu quero trazer uma reflexão para você em relação a quem pode ser esse enfermeiro auditor. E aqui a resposta é super fácil. Todo enfermeiro registrado no COFEM pode ser um auditor. Eu vou repetir. Todo enfermeiro registrado no COFEM pode ser um auditor. E aqui vem uma das perguntas que eu mais recebo. Para que eu atue na auditoria, eu preciso ter pós-graduação? E aqui eu trago uma reflexão para você. Não obrigatoriamente. Mas, Sheila, como é isso? Calma que eu vou explicar para você. A pós, ela vai te dar um arcabouço teórico, mas ela não traz para você a prática, que é basicamente o que é necessário para você atuar como auditor. Você precisa ter experiência assistencial? A verdade é que sempre que você conhecer sobre procedimentos, que é exatamente o que a gente faz lá na assistência, você vai ter uma maior facilidade de executar a auditoria. Significa dizer, Sheila, que eu só posso começar a atuar como enfermeiro auditor se eu tiver vindo da assistência? Não. Inclusive, para quem me acompanha e conhece a minha história, sabe que eu comecei exatamente de forma inversa. Eu primeiro fui estagiária da auditoria, fui contratada como enfermeira auditora assim que eu graduei, porque eu já era estagiária da auditoria. Só que na minha caminhada, eu senti falta de conhecer os procedimentos da assistência. Então, eu, Sheila, fui em busca desse conhecimento. Então, eu primeiro me tornei auditora e após eu fui atrás do conhecimento da assistência. Tudo foi muito facilitado para mim quando eu tive esse conhecimento da assistência. Ficou tudo muito melhor. Então, aqui eu quero trazer para você o que você vai precisar como habilidade para atuar como enfermeiro auditor. Primeiro de tudo, um olhar clínico, e isso é muito desenvolvido na assistência, que é a capacidade de avaliar situações com visão técnica e crítica. Você vai precisar de raciocínio lógico para conectar informações e tomar as decisões fundamentadas naquilo que você já conhece como técnica. A leitura do prontuário, aqui interpretar registros, identificar inconsistências, inconformidades, isso é uma necessidade enorme para que você seja auditor. Uma comunicação clara, expressar
análises, justificativas precisas, está escrito aqui neste lugar, se comprova com a patologia que o paciente tem. Então, essa necessidade da comunicação clara é muito grande para o auditor. Aqui eu descrevi como coragem para justificar, mas a gente pode usar várias outras palavras, que seria segurança, seria capacidade para justificar, que é exatamente você defender seus posicionamentos técnicos com essa segurança que eu citei. Noção de custos, isso aqui é importantíssimo, que é entender quais são os impactos financeiros das decisões que você, como auditor, vai ajudar a tomar. Sheila, e aqui agora um outro ponto que é importantíssimo. Quando eu disse assim, Sheila, isso é uma dúvida de muita gente, tá? Quando eu disse assim, Sheila, é preciso ter pós para ser auditor? Não, não é. A pós vai te ajudar com conhecimento. A prática vai te levar à atuação. Isso eu tenho certeza. Mas quando você começa a atividade como auditor, você precisa se atualizar sempre. E um dos pontos é essa pós-graduação. O que eu disse foi, não é uma condição sine qua non para ser auditor ter pós-graduação. Você vai, para ser auditor, você precisa ter conhecimento. E o conhecimento daqui é principalmente da prática, do que é feito no dia a dia. Ah, Sheila, mas algumas pessoas me fazem essa pergunta. Existem algumas empresas que pedem para que a gente tenha pós-graduação. E sim, ok. A empresa tem as suas regras e requisitos, mas ainda assim, quando você vai para o mercado demonstrando que você tem o conhecimento da prática, você pode começar a fazer essa pós-graduação depois. E isso eu já vivi. Eu estou contando de casos vividos, inclusive por minhas alunas e as minhas mentoradas. Aqui uma outra dúvida muito importante. Sheila, qual é a remuneração que eu terei quando eu for uma auditora? Aqui eu trago as faixas salariais, tá? Eu não consigo afirmar hoje que um salário de um enfermeiro auditor, principalmente seletista, é este, mas eu consigo trazer faixas salariais. Existe uma média de remuneração para o enfermeiro auditor. Existia antes da fixação do nosso piso salarial acima de 5.000 reais, tá? Que eu chamo aqui de 5K. Mas isso foi modificado quando a gente começou a ter o piso. Inclusive alguns dos meus colegas foram demitidos para serem reintroduzidos ao mercado de trabalho com esse piso. E sim, para a auditoria foi um decréscimo, né? Então eu posso falar aqui de faixas salariais. Sheila, mas por que 2,5, R$ 2.500 para um enfermeiro auditor? Aqui é pelo tipo de auditoria. Perceba, nós temos salários para quem é CLT, para quem tem esse contrato firmado como CLT. Mas nós também temos aquele auditor que pode atuar como PJ, como profissional liberal, como autônomo. A gente pode chamar aqui de qualquer forma. Esse profissional que trabalha como autônomo, ele sim tem uma remuneração de R$ 2.500. E por que essa remuneração de R$ 2.500? Porque ele tem um horário que não é fixado. Então, por vezes, esse auditor ganha para trabalhar esses 2.500 para trabalhar 4 horas, para entregar uma demanda, ou seja, não tem horário. Então, por isso que eu peguei esse valor. Geralmente, o CLTista começa com o nosso piso salarial, e o nosso piso é 4.750. Por isso que eu botei essa média de 4,5. Então, aqui, o auditor júnior, aqui, inclusive na auditoria, você tem essa possibilidade, além de muita autonomia, muita flexibilidade de tempo, você tem a possibilidade de alavancar a sua carreira, coisa que a gente não vive muito na assistência. Por que isso? Porque
a gente na assistência, a gente sobe geralmente de enfermeiro assistencial, líder, supervisor, coordenador. É o que acontece. Aqui na auditoria, você entra como auditor júnior, que é essa pessoa que tem esse salário como CLTista no piso, baseado no piso salarial. E aqui é um início de carreira. O júnior é aquele profissional que está desenvolvendo competências básicas. É aquela pessoa que entra em um lugar para trabalhar e precisa de orientação. Geralmente, essa orientação vem do sênior, tá? Mas vamos subir aqui a escadinha. Auditor júnior é essa pessoa que geralmente fica como auditor júnior até 2 anos, até 4 anos de profissão. Quando chega nos 4 anos de profissão, ele pula, vai a pleno. E aqui é um profissional que tem uma experiência consolidada, tem mais autonomia nas suas análises, e aqui essa remuneração fica em torno de 5 a 7 mil reais. Em torno para um profissional CLTista. Ok, quando você cumpre ali também mais ou menos entre 2 e 4 anos de auditoria, você vai a sênior, que é esse auditor que já tem alta especialização na auditoria, e aqui eu não estou falando de pós-graduação, eu estou falando de conhecimento, tá? Especialização como conhecimento. Já tem liderança, já toma decisões mais estratégicas, já tem um comportamento um pouco mais aguçado para um gestor. E aqui, esse auditor sênior tem uma remuneração entre 8 e 12K, 8 a 12 mil reais. Sheila, isso aqui é fixo? Não. Depende da região, depende do trabalho que você executa, depende do tipo de auditoria que você executa, mas aqui são médias salariais e é importante você conhecer. Também existe a oportunidade de você atuar como consultor. E aqui, geralmente, a gente estabelece R$ 500 a hora de trabalho. Mas esses valores vão sempre variar muito conforme a demanda que foi estabelecida para você executar como consultor e também da sua expertise. Quanto tempo de mercado, o que você executa, é somente auditoria na regulação, é na prospectiva, é na auditoria concorrente, é na retrospectiva, é em OPME, então tudo isso pode ser acrescido a esse valor. Bom, Sheila, e aqui, o que o auditor faz no dia a dia? Ficou 10, mas faz. A auditoria, ela é muito prática. Você vai precisar de raciocínio, de decisão. Então, aqui eu vou trazer algumas das atividades principais desse enfermeiro auditor, tá? Ele vai conferir relatórios, contas, vai analisar prontuários, dos mais fáceis aos mais complexos, vai verificar materiais, adequar, inclusive, esses materiais, essas taxas, essas diárias, aquilo que está ali previsto na clínica do paciente, vai identificar erros e inconsistências, inconformidades, vai conversar, vai treinar a equipe assistencial conforme a necessidade, vai negociar com outros auditores, seja internos ou externos, vai justificar glosas tecnicamente, vai registrar todos esses achados para fazer não só indicadores, mas também para trazer uma educação permanente. Nem sei se a gente pode chamar da melhor forma de educação, mas um treinamento permanente, tá? Um conhecimento permanente para todas as equipes. Se a pessoa, por exemplo, trabalhar dentro de um hospital, é feito treinamento, inclusive, de várias equipes. Todas não, mas de várias equipes. Aqui, o que é que eu poderia trazer para você como um raciocínio prático aqui, tá? Um paciente com pneumonia, por exemplo, que deveria ficar 3 dias internado, terminou ficando 6 dias. No prontuário, temos evoluções incompletas, sem uma justificativa clínica clara para aquele paciente ficar ali internado esses 6 dias. E então, como auditor, você vai analisar essa evolução clínica,
vai conversar com a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, todas que forem necessárias. Você vai buscar por protocolos daquela instituição. Você vai entender o risco, se teve piora do paciente. Você vai registrar todas essas justificativas que você encontrou, vai analisar se essa permanência de 6 dias fazia sentido para esse paciente. Isso é uma das atividades que o auditor faz. E por que que a gente diz que é muito importante ter esse conhecimento da assistência? Percebe que você tem uma facilidade em analisar clinicamente um paciente, se você vem da assistência, porque você lidou com isso na assistência, tá? Então, o que é que a gente colhe de resultado quando a gente tem todos esses pensamentos críticos que eu falei aqui? A gente tem um custo ajustado, a gente tem uma assistência que seguiu os padrões que foram previamente estabelecidos nessa instituição. A gente tem um convênio que não vai fazer glosas indevidamente, porque está tudo ali justificado. Então, é assim que a auditoria protege todos os envolvidos, a instituição, o paciente, quem faz o pagamento dos custos. Então, tudo isso é feito exatamente por conta desse passo, desse olhar desse auditor, esse olhar crítico, ok? E aqui, Sheila, me traz então um passo a passo. Como eu faço para começar na auditoria? E aqui, calma, eu trago para você esse passo a passo. É necessário realmente ter um passo a passo, porque ele traz essa facilidade para você alcançar o seu objetivo. A auditoria não é difícil, não é mistério, ela precisa de método. E o que é método? É um passo a passo assertivo. Então, você precisa entender de prontuário, ele é a nossa principal ferramenta de trabalho e fonte de informação daquilo que a gente precisa analisar. Aprenda o básico sobre tabelas de remuneração, e aqui eu posso citar CBHPM, tabela de diárias e taxas. Elas trazem os fundamentos essenciais para que a gente possa fazer essa análise. Entenda de custos, o que é que gera mais despesa, o que é que gera mais economia, por que cada item é cobrado, por que não foi cobrado. Entenda as justificativas e as contestações, e aqui entra o terror do auditor, que são as glosas. Então, é aqui que nasce essa segurança profissional, quando você começa a entender cada item que está ali naquela conta ou naquele relatório que é necessário fazer quando você visita um paciente. Conheça outros tipos de auditoria, e aqui eu cito a auditoria concorrente como uma das principais. Essa é a auditoria onde o mercado está focando agora. Desenvolva esse olhar crítico. É uma habilidade que é treinável, que precisa dessa prática constante. Então, pratique com orientação. Esse é um dos maiores segredos, o mais assertivo de todos. Quando você faz a prática, quando você entende a prática da auditoria sendo orientado. Após não vai te levar à atuação, mas a prática que você aprende ali, aplicando com exercícios como esses bobos que eu trouxe aqui, você vai, com certeza, ter a segurança para começar a atuar na auditoria. E se você já atua, você vai se desenvolver e se destacar na auditoria. Aqui agora eu trago perguntas frequentes que me fazem, que podem ser as de vocês também. E eu trago para a reflexão de vocês. Então, Sheila, auditor pode atuar onde? Veja que eu já trouxe o conceito descomplicado de auditoria, aquelas dúvidas que você tem sobre posso atuar com pós, posso atuar sem pós? Agora são perguntas de já trouxe a sua remuneração, como é a remuneração base de um auditor, e agora onde você pode atuar. Você pode atuar como interno dentro de instituições de saúde, hospitais, clínicas, serviços de imagem. Você pode atuar como auditor externo dentro de operadoras e convênios, ou sendo representante deles
ainda assim, dentro de instituições de saúde. Você pode atuar em home care, você pode ser um auditor independente, fazendo auditoria para pessoas particulares. Você pode ser um consultor, fazendo auditoria ou trazendo algum conhecimento seu para dentro de instituições. Outra dúvida é sobre as remunerações, né? Então a gente parte ali do 2K, que é esse auditor mais liberal, o mais autônomo, que trabalha por PJ, e chega até 12K, que é 12 mil reais, dependendo da região e das instituições, para esse auditor que trabalha com contratações CLT. Sheila, e quantas horas de trabalho a gente tem, né? Nós, auditores, temos. A gente pode começar a ter uma média de horas de trabalho de 4 a 8 horas, e isso tudo depende do nível de contratação que você escolhe, tá? Mas isso é uma média, dependendo desse tipo de contrato que você faça. SLT pode ser, inclusive, um contrato por produtividade, por entrega, então você não tem horário de trabalho, você tem aqui entregar o trabalho, tá? E aí você faz a contratação pelo seu valor de entrega. Então, como são possíveis as contratações dentro da auditoria? Tanto por CLT como PJ, que é pessoa jurídica, avulso, por produtividade, por demanda, por entrega, é uma consultoria, é um auditor independente ou particular, e também você pode prestar serviços como perito, tá? Essa é uma coisa, inclusive, que está chegando aí com muita força no mercado. Então, como se tornar um auditor? Eu aqui traria uma resposta grande e enfática. Aprenda a prática. O que é que acontece lá no dia a dia do auditor? Existem outros caminhos, mas são muito mais longos. Teoria sozinha não vai te levar para o mercado. Então, seu próximo passo, se eu puder te orientar e trazer aqui para você, qual o meu próximo passo, Sheila? Seu próximo passo é: agora que você já sabe o que a maioria não sabe, eu descompliquei o conceito de auditoria. A auditoria é fácil, não é difícil. Eu trouxe como funciona, o que é que o auditor faz. Eu trouxe como começar, que é de forma simples, você decidindo que vai aprender a prática. Então, aqui é você que decide se você quer virar o jogo da sua carreira e começar a atuar como auditor. A auditoria não é um mistério, é método. Nos vemos lá dentro do meu método, porque eu estou aqui convidando você para conhecer esse método, para que você execute, aprenda tudo da prática da auditoria. É isso que eu trago no meu método, é isso que eu mostro para você aqui agora. Eu quero que você conheça os meus métodos, os meus cursos, e você tem tudo o que precisa para começar. Você só precisa decidir qual caminho tomar. Eu tenho mentorias, eu tenho o curso que ensina você sobre auditoria de contas, aquela auditoria de prontuário. Eu tenho um curso que ensina para você a auditoria concorrente, que é aquela que você pode visitar paciente, inclusive ainda atuando na assistência. Quando você faz essa transição de carreira, que é sair de uma carreira para outra, você pode, inclusive, começar a atuar como auditor, sem precisar sair dos plantões, por enquanto. Então, conheça o meu método, escolha qual caminho você está e se você tiver qualquer dificuldade de entender em qual caminho você está, basta me chamar aqui. Eu oriento você, eu digo a você qual é o caminho mais assertivo para você, de acordo com o que você gosta, com as suas características profissionais, e você vai fazer essa transição de forma muito segura. Eu te espero lá dentro do método.